Ei, soldadores, amantes do metal e qualquer um que já tenha encarado um cordão brilhante de aço fundido e pensado, cara, deve ter alguma feitiçaria por trás disso tudo. Bem-vindos ao primeiro episódio de Forja em Chama Metalurgia para Soldadores, onde desvendamos a ciência dos metais de um jeito que não vai te fazer dormir, nem te dar flashbacks da aula de química do ensino médio. Agora, antes de mergulharmos no assunto, deixa eu preparar o cenário. Imagine o Conan, o bárbaro. Você sabe, o cara sem camisa, balançando uma espada enorme, músculos brilhando, parecendo que acabou de sair de uma sauna medieval. O que você talvez não saiba é que a icônica espada de Conan não foi forjada de uma vez só. Nada disso. Ela passou por tratamento térmico, foi temperada e resfriada até a perfeição. Assim como toda ferramenta, peça ou solda que precisa resistir à pressão. Isso era tratamento térmico em ação. Hoje, vamos explorar o básico do tratamento térmico. O que é, por que é importante e como isso se relaciona com o trabalho de soldagem que você faz todos os dias. Sem enrolação, sem ciência complicada demais. Apenas conhecimento prático para te ajudar a ser um soldador melhor e entender o aço com que você trabalha. Beleza, vamos começar simples. Tratamento térmico é como dar um ajuste de personalidade ao aço. Você muda suas propriedades, dureza, tenacidade, ductilidade, essas palavras chiques, aquecendo até temperaturas específicas, mantendo lá por um tempo e depois resfriando. Pense nisso como cozinhar, só que em vez de um bife, você está lidando com aço a aguentar pressão. Mas aqui está o detalhe. Aço não é tudo igual. Ele é basicamente ferro com um pouco de carbono misturado e às vezes outros elementos como cromo, manganês ou molibdênio, dependendo do tipo. A maneira como você aquece e resfria essa mistura determina se você obtém algo resistente, como uma armadura, ou quebradiço, como vidro. Já teve uma solda rachando do nada? Isso provavelmente aconteceu porque o tratamento térmico, ou a falta dele, não correspondeu ao que o aço precisava. Saber como tratar termicamente pode ser a diferença entre uma solda que aguenta firme e uma que falha no momento crítico. Seção 2. Os principais processos do tratamento térmico. O tratamento térmico se resume a alguns processos-chave. Vamos aos destaques. Recozimento, annealing. Pense no recozimento como um dia de spa para o aço. Você aquece, mantém numa temperatura elevada e depois resfria lentamente, tipo um resfriamento relaxante. Isso deixa o aço mais macio e fácil de usinar ou moldar. Perfeito se a peça já passou por muito estresse e precisa de um pouco de carinho. Têmpera. Aqui as coisas ficam dramáticas. A têmpera é aquele momento Conan, você aquece o aço e depois mergulha rapidamente em água ou até mesmo no ar para resfriá-lo rápido. Isso bloqueia a dureza, mas pode deixar o aço quebradiço, como vidro. Por isso, normalmente você segue com o revenimento. O revenimento é o jeito de corrigir o problema de temperamento da têmpera. Você reaquece o aço a uma temperatura mais baixa para trocar um pouco da dureza por tenacidade. O resultado? Uma peça que aguenta a pancada sem rachar. Okay? Normalização. Esse processo busca equilíbrio. Você aquece o aço acima do seu ponto crítico e depois deixa esfriar ao ar. É como redefinir a microestrutura do aço para conseguir um bom equilíbrio entre resistência e ductilidade. Pense nisso como um meio termo entre recozimento e têmpera. Seção 3. Por que soldadores deveriam se importar? Agora você pode estar pensando, beleza, mas eu só estou aqui para queimar eletrodo e fazer faísca. Por que eu deveria me importar com tratamento térmico? Bom, é o seguinte. Toda vez que você acende um arco, você está fazendo um tratamento térmico. O calor do processo de soldagem não apenas une o metal, ele também altera as propriedades do material ao redor da solda, conhecido como a zona afetada pelo calor, ou ZAC. Já aconteceu de você fazer uma solda perfeita, mas ela trincar depois de uma semana em serviço? Isso acontece porque a ZAC pode acabar mais dura, mais frágil ou com mais tensões do que o metal base. Entender como o tratamento térmico funciona ajuda a evitar esses problemas e a fazer soldas que realmente duram. Seção 4. Explorando a zona afetada pelo calor. Agora, vamos focar em uma das partes mais importantes e às vezes irritantes da soldagem, a zona afetada pelo calor, ou ZAC. Essa é a área do metal base bem ao lado da solda que é aquecida pelo calor do arco. Ela não derrete, mas aquece o suficiente para mudar a estrutura do aço.
Pense nisso como a borda de um bife, selada por fora, mas sem estar totalmente cozida por dentro. E aqui está o problema. A zaque é onde as coisas podem dar errado. Muito calor e o aço fica quebradiço. Pouco calor e você pode não conseguir fusão adequada. O segredo é controlar esse calor para encontrar o equilíbrio certo. Seção 5. O que acontece na zaque? Para realmente entender a zaque, você precisa saber um pouco sobre a microestrutura do aço. Quando o aço aquece e esfria, sua estrutura interna muda. Essas mudanças estão ligadas às fases do aço e há 3 principais que você precisa conhecer: ferrita e perlita. Essa é a estrutura padrão, forte, dúctil e fácil de trabalhar. É onde você quer que a maior parte do seu metal base permaneça. Austenita. Quando você aquece o aço acima da sua temperatura crítica, ele se transforma em uma fase chamada austenita. Essa fase é como cera derretida, maleável e pronta para assumir novas formas. Martensita. Agora, se você resfriar essa austenita rápido demais, por exemplo por têmpera, ela se transforma em martensita. A martensita é dura, o que pode parecer ótimo, mas também é frágil. Imagine um para-brisa de vidro temperado. Ele aguenta alguns impactos, mas quando quebra, estilhaça. Isso é a martensita em ação. Na zaque, você está lidando com todas essas 3 estruturas. Se o aço resfriar rápido demais, pode acabar com martensita quebradiça bem ao lado da solda. Isso é um convite para rachaduras, especialmente se a peça estiver sob tensão. Seção 6. Pré-aquecimento e por que isso importa. Agora vamos falar sobre soluções. Uma das melhores formas de controlar a zaque e evitar surpresas desagradáveis é o pré-aquecimento. Pré-aquecimento, o que parece? Você aquece o metal base antes de soldar. Aqui está o porquê disso funcionar. Diminui a taxa de resfriamento. Quando o metal esfria mais devagar, você reduz as chances de formar martensita quebradiça. Reduz tensões térmicas. A soldagem cria diferenças extremas de temperatura entre a solda e o metal ao redor. O pré-aquecimento equilibra isso, reduzindo a chance de trincas. Melhora a fusão. Um metal base mais quente ajuda a solda a penetrar melhor, criando juntas mais resistentes. Mas qual a temperatura ideal? Depende do material. Aços carbono podem precisar de temperaturas entre 120 e 200 graus Celsius, enquanto ligas de alta resistência podem exigir valores mais altos. Mas não chute o valor. Sempre cheque os procedimentos de soldagem ou consulte um engenheiro. Seção 7. Tratamento térmico pós-solda. Ok, você fez a solda. A zaque parece boa. E você acha que já pode encerrar o dia. Mas espera aí. Dependendo do trabalho, pode ser necessário fazer um tratamento térmico pós-solda ou PWHT. O PWHT é como uma terapia para sua solda. Ele alivia tensões residuais, suaviza a zaque e melhora a tenacidade. Pense nisso como dar um tempo para sua solda relaxar e se estabilizar na forma final. Existem isso, alívio de tensões. Você aquece a peça a uma temperatura específica, geralmente abaixo da faixa crítica, e a mantém lá por um tempo antes de resfriar. Esse processo reduz tensões internas sem comprometer a estrutura do aço. Soldagem com cordões de têmpera. Em alguns casos, você pode temperar a zaque diretamente no processo de soldagem, aplicando cordões de solda de uma forma específica. Essa é uma técnica avançada, mas vale a pena conhecer. A grande lição aqui: o PWHT não é só trabalho extra. Ele é um seguro. Garante que suas soldas vão aguentar o tranco, seja em um tubo de alta pressão ou em um guindaste levantando uma carga pesada. Seção 8. Erros comuns para evitar. Vamos encerrar com alguns erros comuns que os soldadores cometem quando o assunto é tratamento térmico. Pular o pré-aquecimento. Eu sei, o pré-aquecimento leva tempo, e às vezes você só quer acender o arco e terminar logo. Mas pular o pré-aquecimento é como pular o treino de perna na academia. Pode funcionar por um tempo, mas um dia a conta chega. Acelerar demais o resfriamento. Não mergulhe a peça na água, a menos que tenha certeza de que ela precisa de uma têmpera rápida. Na maioria dos casos, um resfriamento controlado e mais lento é seu melhor. Não seguir os procedimentos. Cada material e tipo de solda tem um ponto ideal para o tratamento térmico. Ignorar os procedimentos ou improvisar é um risco, e as chances não estão a seu favor. O que vem a seguir? Beleza, isso conclui a parte 2.
Falamos sobre zona afetada pelo calor, pré-aquecimento, tratamento térmico pós-solda e alguns erros para evitar. Na próxima parte, vamos explorar exemplos reais, situações onde o tratamento térmico salvou o dia ou causou grandes dores de cabeça. Obrigado por sintonizar em Forge & Flame Metalurgia para Soldadores. Lembre-se, cada cordão que você deposita é uma chance de aprender e aprimorar seu ofício. Até a próxima! Mantenha a tocha firme e a mente afiada. Parte 3. Compreendendo soldabilidade e trincas. Agora que já estabelecemos as bases na parte 1 e na parte 2, vamos mergulhar em um aspecto fundamental da soldagem: a soldabilidade. Se você já teve dificuldades com trincas ou defeitos na solda, essa parte é para você. E não estamos falando daquele tipo de rachadura na sua xícara de café, mas sim das trincas que aparecem nas suas soldas. O termo soldabilidade é importante. Como a AWS, American Welding Society, define, soldabilidade é a capacidade de um metal ser soldado sob condições específicas e ainda desempenhar bem sob as tensões do seu uso final. Quando você está soldando uma estrutura, especialmente em obras como prédios, pontes ou tubulações, está lidando com materiais cuidadosamente selecionados por sua composição química e propriedades mecânicas. Trazendo isso para um contexto prático. Materiais comuns como os aços ASTM A36 e ASIN 14 são frequentemente usados em construções soldadas, mas cada um se comporta de maneira diferente durante a soldagem, especialmente no que diz respeito às trincas. Esses materiais podem ser mais ou menos suscetíveis a defeitos, dependendo do teor de liga, da quantidade de carbono e do procedimento de soldagem adotado. Trinca, o convidado indesejado. Vamos encarar a realidade. Trincas em uma solda são tão bem-vindas quanto um gato em festa de cachorros. As trincas podem acontecer por vários motivos, mas os mais comuns são a fissuração a quente, trincas em altas temperaturas, e a fissuração a frio, trincas em baixas temperaturas. Entender a diferença pode te ajudar a diagnosticar e corrigir problemas como um verdadeiro profissional. Fissuração a quente. Essa ocorre durante a fase de solidificação, quando o metal está esfriando. Alguns elementos, como o enxofre, podem causar fissuras intergranulares, ou seja, trincas ao longo dos contornos dos grãos do metal. Imagine o metal como um monte de pecinhas de Lego. Se os blocos não se encaixarem direito enquanto esfriam, surgem as trincas. Aços com alto teor de enxofre são os mais propensos a isso. Mas a boa notícia é que o manganês atua como um segurança de boate, impedindo que elementos problemáticos como o enxofre causem confusão. Então, manter um bom equilíbrio de manganês ajuda bastante a evitar a fissuração a frio. Essa é mais traiçoeira. A fissuração a frio acontece quando a solda esfria muito rápido e o aço está sob grande tensão de tração. Isso geralmente ocorre devido à presença de hidrogênio na solda, que pode vir do fluxo do eletrodo, da umidade do ar ou até da contaminação da superfície. Quando a solda resfria e solidifica, ele pode ficar frágil e rachar. Aqui entra a importância do pré-aquecimento e do controle da temperatura entre passes. O objetivo é desacelerar o resfriamento para evitar a formação de uma estrutura endurecida e quebradiça que pode trincar facilmente. Qual é o seu equivalente de carbono? Um fator crucial para a fissuração a frio é o equivalente de carbono. Essa é uma fórmula que leva em conta o carbono e outros elementos de liga no aço que influenciam sua tendência a formar martensita, uma fase frágil e propensa a trincas. Quanto maior o CE, maior a probabilidade de ocorrer fissuração a frio, especialmente em chapas mais espessas. Se você estiver soldando um aço com alto CE, pré-aquecer a junta e controlar a entrada de calor durante a soldagem pode ajudar a evitar trincas. Agora, um detalhe interessante. Ao trabalhar com aços de alta resistência e baixa liga, como os ASTM A514 e A517, tenha cuidado extra. Esses aços endurecem rapidamente quando resfriados muito rápido e, sem o controle adequado de calor, podem se transformar em uma estrutura frágil e trincada. Exatamente o que queremos evitar. Hidrogênio e fissuração a frio. A dupla dinâmica. Agora vamos falar do hidrogênio, o grande vilão da fissuração a frio. Ele é como um encrenqueiro sorrateiro, que quando preso no metal da solda, pode causar trincas mais tarde. O hidrogênio pode vir da umidade no eletrodo, no fluxo ou até do ar ao redor da junta. Aqui está o problema.
A fissuração por hidrogênio não acontece na hora. Espera o momento certo, quando o metal da solda esfria, quando a tensão nele e quando o aço está em um estado frágil. Aí é que o estrago acontece. Para evitar isso, mantenha a junta limpa e livre de contaminação. Use eletrodos de baixo hidrogênio. Se necessário, faça um tratamento térmico pós-solda, PWT, para eliminar o hidrogênio antes que ele cause danos. Alívio de tensões e tratamento térmico pós-solda. Às vezes, depois da soldagem, o metal ainda sofre com tensões internas. Essas tensões podem aumentar a probabilidade de trincas, especialmente em aços de alta resistência. O tratamento térmico pós-solda, PWHT, pode ajudar, pois aquece a estrutura soldada a uma temperatura específica e depois a resfria lentamente para aliviar essas tensões. Mas cuidado! Se o aço contiver altos níveis de vanádio ou molibdênio, pode ocorrer fissuração por reaquecimento. Esses elementos formam carbonetos que podem causar trincas nos contornos dos grãos se o tratamento térmico não for bem controlado. Assim como um ferreiro tempera uma lâmina com precisão, você deve controlar o tratamento térmico com cuidado. Conclusão: solde com inteligência, solde com segurança. Para finalizar, seu trabalho como soldador não é apenas unir metais, é entender como o material se comporta sob diferentes condições. Acompanhar fatores como soldabilidade, equivalente de carbono e práticas adequadas de tratamento térmico é essencial para produzir soldas de alta qualidade, livres de trincas e defeitos. Agora você já tem um entendimento maior de por que procedimentos como pré-aquecimento, controle da temperatura entre passes e a escolha do eletrodo correto são tão importantes para evitar problemas como trincamento. Lembre-se, a soldagem é uma ciência, mas também é uma arte. Conhecer os materiais, os processos e o tratamento térmico faz toda a diferença para bem feito. E com isso, mantenha-se afiado. Sem trincas, sem defeitos, só soldas sólidas. Até a próxima e boas soldas!